Fala galera gremista, tudo certo? Aqui é Wagner Romero falando de Grêmio nada mais. Deixa o like no vídeo, a curtida, se inscreve no canal, me segue aí, ajuda o canal e o perfil a crescer. Visita a nossa patrocinadora e vamos lá. Bom, o Grêmio perdeu agora à noite na Arena, portões fechados para o São José por 1-0, golaço aí do Ronald Barcelos, jogador formado nas categorias de base do Grêmio. O Luiz Castro mandou um time totalmente reserva, totalmente modificado, como já era esperado. Ele tratando esses jogos do início de gauchão, principalmente como amistosos, ou como ele diz, amigáveis, que valem 3 pontos. Né? E acho que também está certo. Eu não vou aqui também, eu defendo que o Grêmio não deve nem jogar o Campeonato Gaúcho, não vou ficar aqui também tacando-lhe pau porque perdeu um jogo que jogou com o time totalmente desfigurado. Mas algumas lições para esse jogo elas precisam ser ditas, né? Eu fiz um vídeo aqui de promessas sobre o gauchão, que eu não ia me iludir com goleadas, eu não ia queimar o Luiz Castro em caso de derrotas, eu não ia queimar jogador em caso de más atuações, né? Principalmente em questão aí de se tiver mal fisicamente, né? Mas eu também falei que é de se preocupar um pouco quando tu pega um jogador que não consegue ter nenhum tipo de vantagem contra esses adversários tão fracos do Campeonato Gaúcho. E foi o que a gente viu hoje, um Grêmio onde praticamente ninguém se salvou. Acho que no primeiro tempo ali o Mac teve um ou outro lampejo ali, um brilhareco, e no segundo tempo, depois que entrou ali o Roger, foi disparado o melhor jogador do time em campo. Nas partes negativas do jogo, acho que o Grêmio num sono incrível, tratando o jogo realmente como um amistoso, quase como um jogo treino. O fato de não ter torcida, isso aumenta muito, porque o nível de concentração baixa bastante, né? E falando individualmente ali, acho que o Volpi acho que não teve culpa no gol, falhou algumas situações ali, mas também se não fosse o Volpi, o Grêmio poderia ter tomado até mais gols. Também não vou ficar falando do Volpi, que é um jogador que não vai jogar, se o Grêmio não negociar, ele vai ser terceiro goleiro, né? Acho que na zaga o Noriega fez um bom retorno, nada espetacular, mas fez um jogo ok. Não gostei do Kahneman, claras dificuldades para sair jogando desde trás, e isso é algo que o Luiz Castro gosta. Então é por isso que eu acho que o Kahneman não vai jogar muito pouco essa temporada, ou enquanto o Luiz Castro estiver no Grêmio. Muitas dificuldades com a bola no pé. João Pedro também muito mal, mas é de se esperar, né? Muito tempo parado, nem lesão era, uma situação de saúde, né? Então não dá para cobrar ainda João Pedro, né? Apesar de eu achar que o Grêmio precisa de um lateral direito titular. Vieri na lateral esquerda horrível. Eu acho que o caso do Vieri é dele ter um pouquinho de personalidade, chegar para o treinador e para a direção e falar: ou vocês me usam na zaga ou não me usam. Porque sempre que ele foi jogar na lateral esquerda, ele comprometeu, e hoje foi um negócio, olha, de tu ficar pensando como que um jogador desse chega no profissional, mas jogando completamente fora dessa posição. Dodi, o de sempre, né, corre bastante, não produz nada. Cuellar, uma vergonha. É um desses jogadores que mesmo sendo início de temporada, jogo de Campeonato Gaúcho, a gente tem que cobrar. Não dá para um cara que ganha o que ele ganha se apresentar da forma que ele se apresentou na volta das férias e ter o tipo de atuação que teve hoje, né? O resto, cara, o William foi mal, tentou fazer algumas jogadas associativas, parecia que os outros jogadores não entendiam o que ele queria. Aravena, péssimo de novo, né? O Mac já falei, o André Henrique também não teve muita situação ali, é muito difícil para ele ficar jogando de costa. E do pessoal que entrou depois ali, entrou Cristaldo, entrou Carlos Vinícius, entrou o Roger, entrou Edenilson, Amuso, né? Acho que só o Roger realmente fez uma diferença em campo, né? Acho que o que fica de lição é isso. Óbvio que não tem que fazer terra arrasada, como diz o título do vídeo, mas a gente tem aí com certeza um sinal amarelo para Kahneman, um sinal amarelo para Vieri como lateral esquerdo, sinal amarelo para João Pedro, e eu cravo aqui um sinal vermelho para Cuellar. Cuellar é caso do Grêmio aceitar que não deu certo, aceita o ferro, aceita o prejuízo, não vai conseguir vender o jogador, faz um acordo com o cara, rescinde,
alguma coisa, mas é insustentável ter um cara que recebe 1,3 milhão de reais por mês apresentar com isso. Imagino que tu não poderia investir em outro jogador para ganhar perto disso e realmente entregar dentro de campo. Tá certo? Aqui foi Wagner Romero falando de Grêmio, nada mais. Feito.